Boa noite! Nesta noite maravilhosa, desejo saudar a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp e todos os irmãos, irmãs e amigos que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos, abram os vossos corações. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu querido irmão em Cristo e amigo, o Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva. Isto é, se você for um verdadeiro cidadão do céu, for um verdadeiro peregrino nesta terra, for um cristão que tem plena certeza de sua salvação, reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados cometidos, falar, obras e pensamentos, crer que seus pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, aí sim o Espírito Santo fará morada dentro do seu coração e você será guiado por ele. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia, a palavra de Deus, e nos acompanhasse na leitura do texto base. Meditaremos nesta noite na palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 1 a 10. Neste momento, vamos orar. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai misericordioso, grande em poder e majestade, Criador dos céus e da terra. Tu és soberano, tu és tremendo, tu és Deus dos deuses. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Senhor. A tua palavra nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação notória a todos os homens, o Senhor está próximo. Ó Senhor dos exércitos, grande e poderoso em qualquer batalha, abre o nosso entendimento para que possamos ouvir, entender e obedecer a tua palavra. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 1 a 10. E nos diz assim as Escrituras Sagradas: que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque foram-lhe confiados os oráculos de Deus. E se algum deles não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira?
eu falo como homem? De forma alguma, pois então, como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira faz abundar a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado também como um pecador? E por que dizemos, como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é justa. Então, o quê? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma. Pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, não, nem um. Leitura maravilhosa, amém. Eu gostaria de repetir com você agora o versículo 9, a parte B, que diz assim: pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Leitura maravilhosa. Vamos fazer mais uma oração. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, tu és santo, santo, santo. Como é maravilhoso ler a tua santa palavra, meditar na tua santa palavra. Como é maravilhoso saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. A tua palavra nos diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei de Santos. A tua palavra foi lida nesta noite, Senhor. Vivifica todos os ouvintes nesta hora. Transforma em uma nova pessoa. Retira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Que a tua palavra possa fazer a verdadeira metanoia, a verdadeira transformação em todos aqueles que nos escutam nesta noite. Fica conosco, Senhor. Ensina-nos e aprenderemos. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos ouvintes da Palavra de Deus, nesta noite estarei continuando a ministração sobre o livro de Romanos. Hoje abordaremos a 10ª parte. Falarei sobre Romanos capítulo 3, versículo 1 a 10. Se eu fosse dar um título para essa ministração, seria: todos estão debaixo do pecado. Meu querido, eu já quero que você preste bastante atenção no título dessa mensagem de hoje, dessa ministração de hoje. Todos estão debaixo do pecado. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele discorre sobre várias pendências dos gentios e dos judeus, mas no final ele faz uma abordagem muito séria, que todos estamos debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, esse sangue nos purifica de todo pecado. Então, meu querido, nesse comecinho, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Prestasse muita atenção.
Mantenha a sua Bíblia aberta. Estimados ediletos ouvintes da Palavra de Deus, neste início do capítulo 3, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma série de perguntas, uma série de interrogações, que ele mesmo esclarece, dando as devidas respostas. Nesta parte das Escrituras Sagradas, o apóstolo Paulo faz 10 interrogações e nos dá 7 respostas. Isso porque tem alguns versículos que tem 2 interrogações. Veremos também que tem alguns versículos que são somente perguntas, outros são somente respostas, e ainda outros são perguntas e respostas. Então nós vamos ver que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele fez com que ele fizesse algumas perguntas que hoje, no século 21, ano 2020, mês de julho, serão muito importantes para nós nesta noite. Nós vemos o Espírito Santo conduzindo o apóstolo Paulo de tal forma, parafraseando sobre gentios e judeus, até chegar no versículo 9 e 10, deixando bem claro que todos, não escapa ninguém, estão debaixo do pecado. Agora, por quê? Por que eu, você e todas as pessoas nascidas de uma mulher estamos debaixo do pecado? Porque nós somos de origem adâmica, de origem em Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva pecaram, caíram da graça do Senhor, consequentemente, toda a humanidade caiu junto. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu querido, mesmo estando a humanidade debaixo do pecado, Deus amou a humanidade e enviou o seu Filho. Então, nós hoje temos um escape, um Salvador, um Redentor, Jesus Cristo. Sim, Ele é o meu, o teu, o nosso Salvador. Ele, através do seu sangue, através da sua morte, através do seu nascimento, através da ressurreição, através de Jesus Cristo, todos nós temos perdão para os nossos pecados. Então vamos ao texto. Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2. Aqui nós temos uma pergunta e uma resposta. Que vantagem então tem o judeu? Ou que proveito há na circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque foram-lhe confiados os oráculos de Deus. O argumento anterior de Paulo, alusivo à ineficácia da circuncisão da carne, ou seja, o simples rito da circuncisão, divorciado, separado da circuncisão, que é a do coração, operada pelo Espírito Santo, poderia dar a impressão de tornar sem valor aquela divina instituição estabelecida no Antigo Testamento. Qual é, pois, a vantagem do judeu?
Qual a utilidade da circuncisão? A sua resposta é muita, sob todos os aspectos. Então, Paulo, ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. O apóstolo Paulo jamais permitiria qualquer reflexo depreciativo fosse projetado sobre aquela divina instituição. Isso por quê? Porque ele veio com a missão de pregar o evangelho. Ele é um pregador nato, tanto aos judeus primeiramente e depois aos gentios. Porque Paulo, ele é especificamente o pregador dos gentios. Em outra conexão, como veremos, ele insiste sobre o fato de que a incredulidade dos homens não anula a fidelidade de Deus. Assim, neste ponto, seu pensamento é que, embora o rito externo não tenha valor algum, quando acompanhado pela transgressão da lei, isso não anula as vantagens e os privilégios atribuídos aos judeus como depositário daquela instituição divina. Então, meu querido, preste atenção. Aqui nós vemos que o rito da circuncisão, ele era para ser mantido com a obediência da lei. Porém, nós vemos que o povo judeu, eles pecaram e eles extraviaram. Eles fizeram com que a lei fosse jogada por terra através da sua desobediência. Porém, eles continuaram sendo depositário daquela instituição. O que é um depositário? É aquela pessoa que tem responsabilidade sobre algo. E ele vai ser inquirido. Ele vai ter que prestar conta sobre aquilo. Então Deus, na sua infinita misericórdia, deu a lei através de Abraão, Isaque, Jacó, depois veio Moisés. Recebeu a lei no monte. E o povo de Israel, agora estabelecido, tinha a lei divina. Para quê? Para que as outras nações pudessem, através do exemplo de Israel, conhecer o Deus Todo-Poderoso. Mas eles falharam. Como fiel depositário da lei, eles falharam. Mas mesmo assim, Deus continuou com as suas promessas, porque a palavra de Deus foi, é e será. E Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho unigênito, mesmo com a falha de Israel e mesmo com a falha de muitos gentios, Jesus Cristo veio para salvar todo aquele que nele crê. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. A direção assumida pelo pensamento do apóstolo, neste caso, é relevante como repreensão de muito da atitude moderna, que é a negligência, senão o menosprezo para com as instituições que Deus estabeleceu na igreja. Hoje nós estamos vivendo dias, século 21, ano 2020, mês de julho, nós estamos vivendo dias em que as instituições bíblicas, os mandamentos bíblicos, estão sendo negligenciados, estão sendo menosprezados por muitas seitas e até
por muitas igrejas que se dizem igrejas de Deus. Veja bem, Paulo, ele tem todo um preparo para fazer as perguntas e responder, de forma que eu e você hoje possamos entender o que Deus quis revelar para ele lá há quase 2000 anos atrás e o que Deus vai revelar para nós aqui hoje, quase 2000 anos. Seria normal esperar que o apóstolo Paulo especificasse diversos aspectos das vantagens e proveitos obtidos por Israel. Paulo faz isso mais adiante nesta carta, em Romanos, ao afirmar em Romanos capítulo 9, versículo 4, que a Israel pertenciam a adoção e a glória, e os pactos, e a entrega da lei, e o serviço de Deus, e as promessas. Então, aqui está a diferença. Quando Paulo faz a pergunta no versículo 3:1 e responde no versículo 3:2, muitas, o que quer dizer estas muitas vantagens? Por quê? Ele responde lá em Romanos capítulo 9, versículo 4. Israel pertencia à adoção, à glória, os pactos, a entrega da lei, os serviços e as promessas. Então o povo israelita, ele foi o quê? Ele foi escolhido por Deus para ser protagonista das maravilhas de Deus através do evangelho do Velho Testamento, quando todo israelita tinham a lei e agora eles tinham que dar exemplo, e depois chegou o Novo Testamento com Jesus Cristo. Mas a nação de Israel, ela foi privilegiada. A expressão os oráculos de Deus é muito significativa. É indubitável que o apóstolo Paulo estava pensando no Antigo Testamento em sua inteireza. Esses oráculos foram entregues aos cuidados dos judeus na forma de escritura. Somente nesta forma poder-se-ia dizer que os judeus foram a eles confiados estes oráculos. Mas, querido, o que é um oráculo? Vamos pegar a definição de oráculo. Na antiguidade clássica, era aquela divindade que era consultada para responder sobre dúvidas e problemas. E numa outra resposta, era a divindade a quem a consultava em seus lugares sagrados. Então, a pessoa, antigamente, os sacerdotes, além do Velho Testamento, eles tinham o quê? Tinham o Urim e o Tumim, onde eles consultavam e Deus respondia a eles. A Septuaginta chama o Urim e o Tumim de logia, os oráculos. Os profetas, sacerdotes, os homens de Deus usavam na antiguidade o Urim e o Tumim, e Deus respondia a eles. Então, antigamente, o povo de Israel tinha o Velho Testamento, que Deus falava com eles através do Velho Testamento, porque é a palavra de Deus, e também tinha o Urim e o Tumim, que Deus também falava para o povo.
Agora, querido, e nos dias de hoje, século 21, ano de 2020, qual é o nosso oráculo? É a palavra de Deus, as escrituras sagradas, a Bíblia. Esses são os nossos oráculos. Deus responde aos crentes fiéis como respondia antigamente. Você sabia disso? Você que está me escutando aí na sua casa, você sabia que o mesmo Deus que respondia a Elias, que respondia a Moisés, que respondia a Josué, que respondia a Eliseu, ele também responde a você hoje? É, meu querido, ele responde a você hoje através da sua infinita palavra, que é composta pelo Velho e pelo Novo Testamento. Deus responde aos crentes fiéis como respondia antigamente. Deus responde aos crentes fiéis como respondia antigamente. Agora, veja bem, existe um problema. Existe um problema. É que não temos a devida intimidade com Deus para orar e ele responder através da tua palavra. Então, o que acontece? Muitas das vezes, nós estamos com um determinado problema e queremos que Deus responda. E muitas das vezes, Deus se mantém em silêncio. Aí sabe o que acontece? Como muitas pessoas vão atrás de profetadas. Infelizmente, as pessoas dentro das eclésias, em vez de recorrer à palavra de Deus, orar e esperar, não. Elas vão atrás de fulano que falou, de fulano que viu, de ciclano que sonha, de ciclano que faz. Meu querido, fique com a palavra de Deus. As escrituras sagradas, elas são a palavra de Deus. E ela responde você na hora que você se dobrar a ela de todo o seu coração. Aleluia! Independentemente do problema que você esteja passando. O problema pode ser qualquer um. Na hora que você abre o seu coração para Deus, ele responde. Ele vai usar uma pregação, ele vai usar um hino, ele vai usar alguém para falar com você, mas você não vai ficar sem resposta. Agora, veja bem, Deus também pode não responder. E mesmo assim, ele vai continuar sendo Deus. Aleluia. Deus não é obrigado a responder nada nem ninguém. Vemos o caso de Jó. Jó fez várias interrogações a Deus. Deus primeiro se manteve calado. Depois, Deus respondeu a ele simplesmente com 72 interrogações. Deus respondeu a Jó com 72 interrogações. Então, querido, nós temos que saber que a palavra de Deus, ela respondeu aos profetas, aos discípulos, aos apóstolos no passado, e hoje a palavra de Deus responde a todo aquele cristão fiel. Aleluias,
Glória seja dada ao nome do Senhor. É interessante nós observarmos quando Deus falou ao profeta, que o profeta foi lá e revelou o seu pecado, ele abriu o seu coração. Aí Deus perdoou. Então, querido, o que falta muitas das vezes é nós abrirmos o nosso coração. A palavra de Deus nos diz que um coração contrito não desprezará o Senhor. Então, que possamos saber que Deus falou no passado e Ele também fala no presente. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor, e Ele falará também no futuro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ao texto. Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo mais uma pergunta e mais uma resposta. E se algum deles não creram, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus? Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. É bem verdade que a maioria dos judeus atuais não acreditam em Cristo, mas a sua incredulidade aniquilará ou anulará a fidelidade de Deus? Então nós vemos que hoje muitos israelitas, muitos judeus, eles ainda estão esperando aquele Cristo, o Cristo guerreiro, aquele libertador que ia libertar eles através da espada. Mas o Jesus Cristo já veio com amor, com os braços abertos e estendidos, veio com a redenção e veio com a salvação, e a maioria deles não entenderam. Tanto não entenderam que o crucificaram. Mas ele já veio. Veio para os judeus, veio para os gentios, veio para mim e veio para você. Basta nós nos arrependermos dos nossos pecados, cremos no sangue de Jesus Cristo e seguirmos uma vida santificada rumos aos céus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele se assusta com tal pensamento de maneira nenhuma. A infidelidade e a obstinação dos judeus não poderia invalidar ou subverter aquelas profecias do Messias que estavam contidas nos oráculos confiados a eles. Cristo será glorioso. Ele será glorioso, embora Israel não se deixe ajuntar. Vemos isso lá em Isaías 49, capítulo 49, versículo 5. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Cumpramos esse princípio de que Deus é verdadeiro em toda palavra que ele tem falado, e não deixará que nenhum dos seus oráculos caia por terra, caia no chão, ainda que por isso associemos a mentira ao homem. É melhor questionar e subverter o crédito de todos os homens no mundo do que duvidar da fidelidade de Deus. Vemos isso lá no Salmo 118, versículo 8 e versículo 9. Queridos, nós precisamos de saber que os oráculos de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, eles estão firmados na justiça de Deus. Porque mesmo todos os homens estando debaixo do pecado, porque todos pecaram, Deus mantém a sua promessa, Deus mantém a sua palavra, Deus mantém o seu amor para com o homem.
Deus mantém, porque ele, diante de toda a pecaminosidade do homem, ele enviou Jesus Cristo para que, firmado no sangue dele, pudéssemos ser resgatados dessa pecaminosidade. Querido, creia que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje essa vida eterna está à sua disposição, à disposição de todo aquele que crê. Todos estão debaixo do pecado, mas Jesus Cristo tem a vida eterna. Basta nós crermos e aceitarmos ele como Salvador, termos uma vida purificada, termos uma vida santificada, termos uma vida agora como verdadeiros cidadãos dos céus. Onde Jesus diz assim: vós sois do vosso pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai? Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é propício, porque é um mentiroso e pai da mentira. Eu preciso parar um pouco aqui. Sabe por que eu preciso parar? Porque o que existe de pessoas que acham que uma mentirinha não tem problema nenhum, olha, tá tremendo. Parece que hoje a mentira não é mais pecado. Mentem e acham que está tudo certo. Parece que a mentira deixou de ser pecado. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Você escutou as palavras de Jesus. Olha só. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai dela. Quem que é mentiroso e pai dela? O diabo, Satanás, serpente, do jeito que você queira. Ele é o pai da mentira. Então, querido, toda vez que você mente, preste atenção no que eu vou falar para você. Toda vez que você mente, você está sendo usado por ele. Sim, toda vez que você mente, você está sendo usado pelo diabo. Fale a verdade, não minta. Custe o que custar, fale a verdade. Seja o teu falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Você tem que ser verdadeiro. A mentira é pecado e leva para o inferno, assim como todos os outros pecados. A mentira leva para o inferno, assim como o assassino também vai. Você sabia disso? Assim como o assassino vai para o inferno, o mentiroso também vai. Então, querido, hoje, em nome de Jesus, eu creio que estou falando para algumas pessoas que adoram a mentira. Se você adora uma mentira, hoje, em nome de Jesus, leve esse fardo teu para a cruz. E a partir de hoje, passe a falar somente a verdade. Porque toda vez que você profere uma mentira, você está sendo usado por Satanás. Não permita mais que Satanás use a sua boca. Em nome de Jesus, creia que o sangue de Jesus Cristo pode te limpar desse pecado. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Creia, meu querido. Você que está me escutando nesta noite, creia que o sangue de Jesus pode te limpar desse pecado de mentira. Você pode deixar de ser mentiroso hoje. Basta
crê que o sangue de Jesus Cristo que purifica de todo pecado. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. É deveras importante destacar que Deus preserva e preservará a sua própria honra no mundo, apesar do pecado dos homens. Então Deus sempre vai preservar a sua honra, porque a palavra dele não volta atrás. O Senhor é íntegro em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Assim, Deus é justificado em suas declarações e puro quando ele julga. Salmo 51, capítulo 4. Quando os homens presumem disputar com Deus e seus procedimentos, devemos estar seguros de que a sentença sempre favorecerá o lado de Deus. Então, muitas das vezes, eu escutei ano passado que um grande cientista, ele fez uma pesquisa, né? E descobriu nessa pesquisa que nos restos mortais do homem havia pigmentos de barro. E ele publicou o seu artigo e ganhou vários prêmios. Querido, a palavra de Deus, ela há mais de 2000 anos já diz que o homem veio do barro. Então, precisou um cientista fazer uma pesquisa, ganhar muitos prêmios, publicar o artigo numa revista que vai para todo mundo, para poder o pessoal saber que existe pigmentos de barro no ser humano. A palavra de Deus já nos diz que o homem veio do barro. Creia na palavra de Deus, querido. Creia na palavra de Deus, porque ela é verdadeira. Vamos ao texto. Vamos ao texto. Romanos capítulo 3, versículos 5 e 6. O apóstolo Paulo agora ele faz uma pergunta, depois faz uma resposta e depois faz uma outra pergunta. Mas, se a nossa injustiça ressalta a justiça de Deus, o que nós diremos? Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Eu falo como homem. De forma alguma, pois então, como Deus julgará o mundo? O apóstolo Paulo faz uma pergunta no versículo 5, responde no versículo 6 e no mesmo versículo 6 faz outra pergunta. Se a injustiça dos judeus deu oportunidade aos chamados gentios e assim aumentou a glória de Deus, por que os judeus são tão censurados? Corações descrentes alegremente aproveitarão qualquer ocasião para discutir sobre a justiça dos procedimentos de Deus e para condenar aquele que é mais justo. Nós temos que prestar muita atenção, porque o Espírito Santo usou Paulo de uma tal forma que esse jogo de perguntas e respostas temos que entender espiritualmente. Porque se nós estivermos na carne, nós não vamos entender. É necessário compreendermos, porque aquele que está na carne não pode agradar o Espírito. Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? De maneira nenhuma. Longe de nós imaginar tal coisa. Sugestões que aplicam na desonra a Deus e a sua justiça e a sua santidade devem antes causar espanto e não serem negociadas. Então, querido, eu preciso parar um pouco aqui. Então, tudo que vem para desonrar a Deus, para diminuir a palavra de Deus, nós não devemos negociar. Infelizmente, nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas, sem o conhecimento da palavra, estão falando heresias
uma atrás da outra. Nós vemos muitas eclésias que não são igrejas, muitas seitas apregoando que hoje você pode viver um cristianismo de prosperidade. Se você tiver um determinado problema, você tem que apregoar que você não tem problema. Não. Você diz que não tem problema. Esse é o evangelho contrário às escrituras. E, infelizmente, muitas pessoas estão caindo no engano satânico de achar que a vida cristã é uma vida de prosperidade terrena. Eu tenho que te dizer uma coisa, querido. A vida do cristão, do verdadeiro cristão, é uma prosperidade no céu. Ele pode até ter prosperidade terrena, mas isso aqui vai passar. Por quê? Todos estamos debaixo do pecado e vamos morrer. Então, a Bíblia diz que a vida do homem nessa terra é 70 anos. Passou disso, é canseira e enfado. Alguns, com a sua robustez, chegam a 80, é canseira e enfado. 90, ele já está indo embora dessa terra, querido. Então nós temos que plantar nos céus. Nós temos que dar frutos dignos de arrependimento para os céus. Temos que viver uma vida santificada na terra para morarmos nos céus. Precisamos ser filho de Deus para morarmos nos céus. Precisamos esquecer a terra. Querido, precisamos esquecer esta terra. O verdadeiro cidadão dos céus, querido, ele vive pensando nos céus. Você precisa viver pensando nos céus. Você precisa viver pensando nos céus. Você precisa viver pensando nos céus. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O pecado jamais tem menos malignidade e demérito em si mesmo quando Deus traz glória para si a partir dele. Não cabe a nós censurar os procedimentos de um soberano absoluto como esse, que é o nosso Deus. A sentença do Tribunal Supremo, da qual não é possível recorrer, não deve ser posta em questão. Então a sentença, quando bater lá no tribunal, não vai poder questionar. Você não vai poder questionar que foi enganado. Ah, mas o pastor X e o pastor Y falou assim. Meu amigo, você não vai poder questionar, porque hoje você tem a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Não deixe que ninguém te engane. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aquele que lê a Bíblia, ele não anda enganado por ninguém, porque o Espírito Santo esclarece a sua mente e ele vai ser um verdadeiro cidadão dos céus. Ele vai ser um verdadeiro cidadão dos céus. Ele vai ser um verdadeiro cidadão dos céus lendo a Bíblia diariamente. Aproveite esse tempo de Covid. Aproveite esse tempo de quarentena. Leia a Bíblia diariamente. Não deixe que te engane. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ao texto. Romanos capítulos 3, versículos 7 e 8. Paulo faz mais uma pergunta, duas perguntas e uma resposta. Pois, se a minha mentira faz abundar a verdade de Deus para a sua glória,
por que sou eu ainda julgado também como um pecador? E por que não dizemos, como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é justa. A questão aqui é a mesma objeção básica presente no versículo 5, exceto pelo fato de que, desta vez, os atos pecaminosos cometidos pelo pecador servem para realçar a verdade de Deus. O apóstolo Paulo, leva o argumento errôneo mais um passo à frente. Se Deus pudesse extrair o bem a partir do mal, então nós não deveríamos ser julgados por praticar o mal, pois esses atos seriam realizados para que venha bem. Mas não é assim, querido. É oportuno enfatizar que os corações orgulhosos dificilmente sairão do seu refúgio de mentira. Ao contrário, ficarão firmes no engano. Então é o orgulho. Meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Um dos grandes pecados de Satanás foi ele ser orgulhoso. Ele intentou ser mais do que Deus. Seja humilde. Seja humilde. Todos os cristãos, os verdadeiros cidadãos dos céus, têm que vestir a roupa da humildade. Tem que vestir a capa da humildade e da piedade. Senão, tem alguma coisa errada. Enquanto você se diz que é cidadão do céu e está com a crista empinada, tem alguma coisa errada. O verdadeiro cidadão do céu, ele se veste da humildade, da piedade e da caridade. Sejamos piedosos, sejamos humildes, pratiquemos a piedade e vamos caminhando para o céu. Pecadores ousados valem-se da ocasião para se orgulhar do erro. Por quê? A bondade de Deus permanece continuamente. Eu preciso parar aqui um pouco. Então, tem muitos que hoje apregoam: mas Deus é muito bom. Deus não vai jogar ninguém no inferno. Meu amigo, não é Deus que joga, não, é você que vai. Todo aquele que não nasceu de novo, ele está enfadado à ira de Deus, está enfadado ao lago de fogo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa ter uma nova vida com Jesus. Não é ele que te joga, é você que vai. Nós decidimos a nossa vida futura, eterna, aqui na terra. Depois que você morrer, a decisão já estará feita. Então você decide a vida eterna enquanto está vivo aqui agora. Preste atenção. Você decide a sua vida eterna enquanto você está vivo aqui. Seja um verdadeiro cidadão dos céus aqui. Porque depois que morrer, aí, meu amigo, o veredito já foi lacrado. Deus vai apenas cumprir o que a palavra determina. Tem um hino que diz, um hino do nosso cantor, do hinário cristão: meu amigo, hoje tu tem a escolha. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Cristo te quer libertar, meu querido. Cristo te quer libertar. Com o sangue derramado no madeiro, ele fala para você: vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Venha para Jesus. Venha para Jesus. Conscientize-se de que você é um pecador.
Primeiro você tem que ter consciência que você é um pecador. Depois você tem que se arrepender dos seus pecados. Aí sim, agora você vai ser o quê? Justificado. O que é justificado? É tornar você sem culpa. Agora que você se arrependeu dos seus pecados, o sangue de Jesus Cristo torna você sem culpa diante do tribunal de Deus. Aleluias. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. Aqueles que deliberadamente fazem o mal para que o bem possa vir dele, estarão tão longe de escapar sob o abrigo dessa desculpa, que ela vai antes justificar a condenação deles e os tornará ainda mais indesculpável. Meu querido, ninguém vai se desculpar diante do trono. Creia que o sangue de Jesus Cristo, hoje, ele pode te limpar de todo e qualquer tipo de pecado. Hoje, você tem a decisão na sua mão. Portanto, a condenação dos tais é justa. Romano 3, versículo 8. E qualquer que seja desculpa deste tipo, nenhum deles ficará bem no grande dia do trono. Mas Deus será justificado em seus procedimentos. E toda a carne, até mesmo aquela carne orgulhosa que agora se exalta contra Deus, ficará em silêncio diante dele. Diante do trono, todos vão ficar em silêncio. Sabe por quê? Nada fica oculto a Deus. Eu já falei várias vezes aqui e vou falar de novo. O teu pensamento, tudo o que você pensa, tudo o que você fala e tudo o que você faz está registrado. Vou repetir para que você não se esqueça nunca mais. Tudo o que você pensa, todos os teus pensamentos, tudo o que você fala e tudo o que você faz está registrado. E diante do trono, ninguém vai poder dizer que não fiz isso. Deus vai falar, volta a fita! Volta a fita! E a fita vai estar lá. No dia, horário que você pensou, ou que você falou, ou que você fez. Não terão desculpa. Serão indesculpáveis. Todos nós estamos debaixo do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo, querido, ele morreu na cruz para que eu e você, através desse sangue, pudéssemos ser purificados. Creia, querido, que o sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todo pecado. Aleluia. Vamos ao texto. Romanos capítulo 3, versículo 9 e 10. Agora o apóstolo Paulo aqui faz mais duas perguntas e mais uma resposta. Então, o quê? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma. Pois nós já provamos antes que tanto judeus como gentios, todos eles estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo. Não, nenhum. Quando o apóstolo Paulo diz que estamos debaixo do pecado, tanto judeus como gentios, ele quer dizer que o pecado não é algo que apenas nos arranha na superfície. Não. O pecado não é tangencial em relação à nossa vida. O peso do pecado é tão grande que ele nos pressiona. Então, querido, eu preciso parar aqui um pouquinho. Então, você veja bem. O pecado, ele não é aquele arranhão. Você já viu quando você passa numa cerca de arame farpado?
que dá aquele corte só por cima da pele. Então fica aquele traço marcado só por cima da pele, não penetra. Mas o pecado, querido, o pecado ele vai até os ossos. Ele vai até a sua alma. Ele penetra. Ele te marca para sempre. E a única coisa que tira pecado é o sangue de Jesus. A única coisa que tira pecado é o sangue de Jesus. A única coisa que tira pecado é o sangue de Jesus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Somente o sangue de Jesus Cristo, querido, somente o sangue de Jesus é quem retira pecado, mais nada nesse mundo, mais nada. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos debaixo de uma pesada carga de culpa como resultado de nosso pecado. A força daquilo que Paulo está afirmando no versículo 9 é que, em razão do nosso pecado, cada um de nós, sob o veredicto da lei, está exposto ao julgamento de Deus. Somos cristãos, judeus ou gentios, tanto melhores anteriormente do que a parte descrente, a ponto de ter merecido a graça de Deus? Não. Antes que a graça gratuita de Deus fizesse a diferença, aqueles de nós que tinham sido judeus e aqueles que tinham sido gentios eram todos igualmente corruptos. Nós éramos todos corruptos, tanto judeus como gentios. Se não fosse a graça do Senhor, o que é graça? É o favor imerecido. Nós não fizemos nada para Deus ter essa graça conosco. O que você fez para Deus te amar? Você não fez nada. É Ele que te ama pela sua graça. Graça é um favor imerecido. Mesmo nós, carregados de pecado, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para que pudéssemos, através de Jesus, cheio de pecados, agora ser reconciliado com Ele. Então, meu amigo, saiba que Jesus Cristo, Ele quer te reconciliar. Agora, para se reconciliar com Jesus, com Deus, é somente através de Jesus. O caminho para o céu é Jesus Cristo. Não existe Maria, não existe São João, não existe São Pedro, não existe São Tomé, não existe... É só Jesus. Só Jesus Cristo. Existe uma falácia, existe uma mentirada, e o povo acredita nas mentiras. Você já sabe quem que é o pai da mentira. Que vai interceder, que São João, São José, que Maria Santíssima intercede. Quem intercede pelo homem junto a Deus é só Jesus Cristo. Quem intercede pelo homem junto a Deus é só Jesus Cristo. Quem intercede pelo homem junto a Deus é só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não existe mais intercessor nenhum na face da terra. Você, para chegar a Deus, somente através de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Todos estão debaixo do pecado, debaixo da culpa do pecado, debaixo dele como debaixo de uma sentença, debaixo dele como debaixo de uma escravidão, pela qual eles estão destinados à ruína e à condenação. Estamos debaixo do pecado como debaixo de um fardo. Estamos debaixo do pecado como debaixo de um tirano cruel. Nós estamos debaixo do pecado como debaixo de um jugo, vencidos para operar a iniquidade. Mas, querido, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica. Aleluia! Mas eu tenho uma grande e uma ótima notícia para você. Mesmo com toda a tirania satânica, mesmo diante de todo o pecado que lhe rodeia, mesmo diante de tudo que você já fez de errado, existe solução para você. Existe solução para você. Nós lemos lá em 1 João 1,7, que diz assim:
parte B. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, esse sangue te purifica de todo pecado. Eu preciso te dizer uma coisa. Independentemente da vida de pecado que você levou até hoje, independentemente do que você fez de errado, o sangue de Jesus Cristo, esse sangue te purifica de todo pecado e ele te torna justo diante de tribunal de Deus. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Querido, pare e pense. Pare e pense. Independentemente do que você fez, o sangue de Jesus Cristo, ele te purifica de todo pecado. Creia nesta noite. Creia que você é um pecador. Creia que Jesus Cristo pode te salvar. E você pode agora, limpo, santificado, purificado, caminhar para os céus como uma nova pessoa, como aquela pessoa que nasceu de novo, tipo Nicodemos. Jesus Cristo falou para ele que necessário era nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Aí sim você vai ser um verdadeiro cidadão dos céus. É comum hoje em dia as pessoas se desculparem de suas faltas com a frase: "Ah, ninguém é perfeito". Isso é verdade das pessoas. Só devemos esperar que elas sejam humanas. Infelizmente, porém, poucas pessoas percebem a gravidade da situação que se encontram. Elas dizem que são suficientemente boas. Mas a questão é, você pode ver que tem muitas pessoas que dizem: "Ah, eu sou muito boa. Eu não faço, nunca matei ninguém. Eu nunca roubei. Né? Eu dou meu dízimo. Eu vou à igreja todo domingo. Né? Eu comungo. Eu tomo ceia". Né? E acha que estão caminhando para o céu. Romanos afirma categoricamente que não. Toda a humanidade está inclusa nessa declaração. É necessário você nascer de novo, querido. Você pode tomar ceia 50 anos. Você pode ser batizado durante 50 anos. Você pode devolver teu dízimo durante 50 anos. Você pode ir na igreja durante 50 anos. Você precisa nascer de novo. Vou repetir. Você precisa nascer de novo. Temos que nascer de novo. Você precisa ser uma nova pessoa. Todos aqueles que não nasceram de novo não estão caminhando para o céu. Leia depois na sua Bíblia, fazer um favor, o Evangelho de João, capítulo 3 inteiro. Você vai me pegar depois que você terminar. Já estamos terminando daqui a 10 minutos. Você vai pegar a sua Bíblia e vai ler o Evangelho de João, capítulo 3 inteiro. Quando Jesus fala para Nicodemos que necessário é nascer de novo. 50 anos de igreja não salva ninguém. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Precisa ser uma nova pessoa. Agora santificada, agora purificada, limpa, caminhando como uma nova pessoa para os céus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluias. Aleluias. O apóstolo Paulo afirma que Deus abençoou a humanidade, despindo-a dos seus caminhos imperfeitos. Sua atitude foi que Deus, movido por sua infinita graça e compaixão, Deus diz: "Eu farei que por intermédio de Cristo, meu Filho amado, que eles sejam declarados justos". Oh, aleluia! Declarados agora sem culpa, limpos, santos, purificados,
que agora transformados vivam uma nova vida. Que agora transformado possamos viver uma nova vida. Que agora transformados possamos viver uma nova vida. Meu querido, você precisa viver uma vida nova, uma vida transformada. Não adianta ficar 50 anos dentro da igreja e não ter uma vida transformada, não ser uma nova pessoa. Você precisa nascer de novo. Todos estão debaixo do pecado. Por isso, precisamos nascer de novo. Aleluia. A justiça é o critério pela qual o pecado é submetido a julgamento. E a ausência da justiça significa a presença do pecado. Então, querido, mais uma vez, precisamos ter mais intimidade com Deus. Todos aqueles que nasceram de novo, eles têm intimidade com Deus. Eu preciso repetir isso aqui. Todos aqueles que nasceram de novo, eles têm intimidade com Deus. Todos aqueles que nasceram de novo, eles têm intimidade com Deus. Todos estão debaixo do pecado. Mas uma vez que você nasceu de novo, você agora tem intimidade com Deus. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar. Oremos. Pai divino, exaltado e glorificado seja o teu nome para sempre e eternamente. A tua palavra nos diz, pois a sua benignidade misericordiosa é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Ó Deus nosso Senhor, os nossos corações estão em júbilo por ouvir os seus ensinamentos, as suas normas e os seus preceitos. Guia-nos pela vereda da justiça por amor do teu nome, que possamos ser cada dia mais fiéis a ti. Sim, que possamos ser cada dia mais fiéis a ti. Fica conosco no decorrer desta noite e durante a semana que se inicia. Assim nós oramos em nome de seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amados e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento, eu desejo agradecer a todos os estimados integrantes dessa abençoada rede de WhatsApp e também aos queridos irmãos e irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube e também pelo site da Icogem, pela paciência de haver escutado a palavra de Deus nesta noite de domingo que o Senhor nos concedeu para meditarmos. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a continuação da ministração sobre o livro de Romanos. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, queridos. Que Deus abençoe a todos. Amém.